Oi, pessoal, professora Elida Mogé aqui, professora de Biologia. Vamos dar continuidade aqui à resolução das nossas questões, tá? Nesse projeto aqui do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação do Estado, né? Nosso cursinho aqui preparatório para o Enem e para o vestibular PAS, tá bom? Sempre lembrando que o material está disponível no link para quem for fazer aí a sua revisão, certo? E vamos dar continuidade aqui, resolvendo a questão de número 99, uma questão do Enem 2020, que diz que a fragmentação dos hábitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundadas por áreas transformadas, né? Então, fragmenta no momento que tem pedacinhos da vegetação, né? Da paisagem original, né? E ao redor tem as partes que foram transformadas, desmatadas, né? Enfim. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiriam mesmo sem terem sido abatidas, ou seja, elas foram isoladas numa mata pequena, né? Não foram abatidas, não foram, né, eliminadas de outra forma, né? Mas elas não vão conseguir sobreviver, porque aquele espaço ali não é suficiente para tudo que elas precisam, né, para a sobrevivência delas, não tem a quantidade de recursos suficiente, né, não tem o mesmo espaço para que elas se locomovam, né? Então, diversos componentes da ilha de hábitats, como o tamanho, a heterogeneidade, certo? O seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Então, várias características, né, desses hábitats, né, dessas ilhas de hábitats, acabam interferindo, né, na persistência ou não das espécies lá dentro. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende o que dá para fazer quando acontece isso, quando o hábitat é fragmentado, né, principalmente por ação humana. E aí eu preciso garantir também que existam, né, continue existindo aquela fauna, aquela diversidade de fauna, de flora, né, nessas ilhas, né, nessas regiões agora impactadas. Então, o que dá para fazer para conciliar as coisas? Então, formação de microhábitats, quer dizer, eu ainda vou fragmentar mais. Ampliação do efeito de borda, né? Então, pegar a situação, a dinâmica que está nos arredores, na periferia dessas ilhas e aumentar mais ainda. Construção de corredores ecológicos. Aqui a gente vê lógica, né? Vê nexo. Por quê? Porque eu tenho ilhas, né? Eu tenho pedacinhos da paisagem original. E sendo que antes, né, aquilo tudo, né, era paisagem original. Uma grande área era a paisagem original, hoje eu tenho pedaços, fragmentos. Agora, se eu interligo por meio de corredores, eu favoreço, por exemplo, a situação dos felinos, né, que a própria questão trouxe. Já que eles precisam de outros espaços, eles precisam andar, eles precisam buscar recursos em outras áreas, se eu faço corredores, eu estou favorecendo a dinâmicas como desses animais, né? Então, aqui, ó, construção de corredores ecológicos é uma medida que pode colaborar, né, com a biodiversidade dessas áreas impactadas. Promoção de sucessão ecológica não é o caso, né? Não tem como pegar a ilha e achar que se eu promovo uma sucessão de espécies, eu vou estar resolvendo o problema dessa fragmentação. Introdução de novas espécies de animais e vegetais. Isso aqui definitivamente não, né? Essa coisa de estar
fazendo introdução de novas espécies, pelo contrário, a gente viu ainda há pouco uma questão, né, relacionada a espécies exóticas, que vai justamente no sentido contrário da conservação, daquilo que é ecologia, do bom manejo ecológico de um espaço, tá? Então, construção de corredores ecológicos é a resposta para essa questão, tá bom? Letra C. Questão de número 100, Enem 2020. Grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do... Então, gente, quando a gente fala de petróleo, né? Aí a gente vê aqui, ó, é uma substância formada aí há 150 milhões de anos, né? Lá nas profundidades. A gente está falando principalmente de um elemento chamado carbono, né? Então, que ciclo a gente vai desequilibrar, né, para utilizar esse recurso? Então, a letra A já vem com nitrogênio de cara e a gente também de cara já descarta. Nitrogênio devido à nitrificação, não. Nitrogênio, letra B, nitrogênio devido ao aumento, não. Trouxe nitrogênio, a gente já tira, tá? Carbono devido ao aumento de carbonatos dissolvidos no ambiente. Carbono devido à liberação de cadeias carbônicas aprisionadas abaixo do sedimento. Opa, olha só, faz mais sentido, né? Eu tinha aquela massa, né, de uma substância carbonada e de repente eu vou lá, furo, né, esse ambiente lá onde ele está guardadinho, reservado, furo esse reservatório para extrair essa substância. Então, carbono devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo do sedimento. Fósforo não, então a letra D a gente nem olha para a letra D. Então a letra D, desculpa, gente, é porque está repetido, tá? Corrijam aí. Seria a letra E, que traz o fósforo, né? Letra E, não, tá fora. Letra D, carbono devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos, tá bom? Essa é a resposta correta. Questão 101, Enem 2019. O mangue é composto por 3 tipos de árvores, tá? Rhizophyra mangle, que é o mangue bravo, ou vermelho, né? Mangue vermelho, Avicennia schaueriana, mangue seriba, né? Outra forma de chamar esse mangue, e Laguncularia rancemosa, o mangue branco, tá? Uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrada em seu solo, certo? Então, olha só, mais uma vez, olhar para o ambiente, olhar para a adaptação, né, do ser vivo para aquele ambiente. Então, é uma árvore que está ali no ambiente alagado, portanto, com pouca disponibilidade de oxigênio no solo. Ela precisa estar adaptada a isso, né? Então, a característica morfológica de valor adaptativo referenciada no texto é o que na morfologia dessa planta vai trazer adaptação a esse ambiente com pouco oxigênio. A ausência de frutos, então ela não ter frutos, ela vai estar adaptada a essa condição de menos oxigênio? Não, né? O fruto ele não está diretamente relacionado com a questão da troca gasosa, né? Que o ser vivo faz, a planta faz, né? A ausência de estômatos. Então, não ter estômatos vai favorecer exatamente a quê? Porque o estômago está relacionado à transpiração, né? Então, não ter estômago não ajuda a planta a
existir num ambiente onde o solo tem pouco oxigênio. E o estômago está lá na folha, né? Não tem muito essa ligação, né? Presença de folhas largas. Então, ter uma folha mais larga, recebendo mais luz do sol, fazendo, de repente, mais fotossíntese, é o que vai ajudar essa planta a vencer essa condição de pouco oxigênio lá no solo, né? Então, não parece ter compatibilidade, né? Presença de raízes escoras. Nem todo mangue tem essa raiz em forma de escora, né? Então, lembra que a característica é a característica que a questão está pedindo, adaptativa a essa condição e que está de baixa oxigenação no solo e que está presente nas 3 espécies. Então, mais uma vez, gente, desculpa, tá aqui repetido letra D, tá? Corrijam de novo, letra E. Presença de pneumatóforos. Então, os pneumatóforos, não, que seria a letra E, que são essas estruturas que irão garantir que a planta do mangue, né, consiga oxigênio mesmo nessa condição, né, de solo com baixa oxigenação, porque é um solo alagado. O mangue é característico, né, desse ambiente. Então, a estrutura é essa, corrijam, letra E, tá? Não é letra D, né? Letra E, que vai ser, então, aqui a resposta. E ainda bem aqui que está, né, feita a alteração aqui no momento que eu trago a resposta para vocês, mas não esqueçam, se tiver alguma falha aí no texto de vocês, corrijam. Questão 102, Enem 2019, pesquisadores descobriram que uma espécie de abelha sem ferrão nativa no Brasil, né, a mandaguari, cultiva um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Após observações, verificaram que a sobrevivência das larvas da abelha depende da ingestão de filamentos do fungo, que produz metabólitos secundários com ação antimicrobianas, antitumoral e imunológica, além da alimentação convencional. Por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garante a sua multiplicação ao longo das gerações. O uso de fungicida ocasionaria a colmeia dessa espécie? Ora, então, peraí. A colmeia, ela cultiva o fungo para dar de alimento, né, filamentos dele para suas larvas, né? Se eu uso fungicida, ou seja, se eu uso uma substância que mata um fungo, o que eu vou acometer, né? Eu vou levar essa colmeia a quê? A controlar pragas, a acumular resíduo, né? No caso da letra C, ampliação do espaço, redução da população ou incremento de alimentos. Controlar praga não, né? Assim, eu vou usar, eu vou pegar uma coisa que mata algo que é fundamental para a existência das larvas, né, da colmeia, para a renovação dos indivíduos daquela colmeia, e eu vou ter um controle de pragas, não é o caso, né? Eu vou ter o acúmulo de resíduo, posso ter um acúmulo de resíduo desse fungicida lá dentro da colmeia, mas essa colmeia vai acabar, porque ela depende do fungo, e eu estou botando um fungicida. Ampliação do espaço, não, né? Não, eu boto um fungicida e não tem porquê o espaço da colmeia ser ampliado, né? O transtorno que vai ser levado é outro. Letra D, letra E, na verdade. Incremento de alimento. Gente, incremento é quando a gente melhora, quando a gente aperfeiçoa. E não é o caso. O alimento aqui em questão, que é o fungo, vai estar sendo atacado pelo fungicida, né? Então, é a redução da população, claro. Se eu boto um fungicida que serve de alimento para as larvas, essa população aqui vai reduzir. Então, questão certa, letra D, tá? Questão aqui 103.
do Enem 2023, tá? Diz que barbatimão é o nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. Essa casca é constituída principalmente de dois tecidos vegetais, periderme e floema. A extração da casca tem levado à morte de muitos indivíduos dessa espécie, quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco. Aqueles que têm parte da casca retirada, sem completar essa circunferência, podem sobreviver. A morte desses indivíduos, decorrente da retirada do anel completo da casca, é provocada pela interrupção da. Então, assim, eu tenho aqui o vegetal e aí eu tiro um pedaço ao redor da casca, né, do caule. Né? Eu tiro um anel completo, né? O que eu estou tirando? O que foi que a própria questão já disse aqui, ó. Eu estou tirando periderme e floema. O que o floema faz numa planta? Qual é a importância da existência do floema na planta? Não é levar seiva elaborada, ó. Não é pegar a seiva elaborada lá da folha e sair distribuindo pela planta. Então, se eu faço um anel completo, eu tiro todo o floema, né, ao redor do caule da planta, quem é que não vai ganhar alimento? Quem é que não vai ganhar seiva elaborada? Então, é isso que a questão está perguntando, né? O que vai acontecer? Vai acontecer fotossíntese? Não. A fotossíntese não vai ser comprometida, porque o material da fotossíntese, quem leva é o xilema. É o vaso que está mais para dentro, ele não vai ser atingido por essa retirada completa do anel. A transpiração, não. A transpiração está lá com o pessoal dos estômatos lá na folha. A troca de gases também não tem relação com esse fluxo, né? Que é trabalhado pelo floema. A formação de brotos ou a nutrição das raízes. Então, quem vai se prejudicar aí são as raízes, porque não vai receber o produto que o floema transporta para todas as partes da planta, que é a seiva elaborada, né? Então, a nutrição das raízes, né, letra E, é a resposta correta para essa situação aqui da retirada do anel completo ao redor da planta, tá bom? Na questão 104, Enem 2022, diz que um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou esta experiência, colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. A aceleração desse processo é causado por... Então, o que aconteceu ali naquele ambiente fechado que o ambiente aberto não favoreceu, né? Então, o isolamento do contato com o CO2 atmosférico? Não, o CO2, o O2, né, atmosférico? Não. O O2, ele não é um gás que interfere nessa fisiologia do amadurecimento dos frutos, tá? Diminuição da intensidade luminosa. Então, isso aí só se o recipiente for um recipiente escuro, né, primeiro. Então, se for um recipiente transparente, não é o caso, isso não veio aqui dito, né, descrito. E também essa questão da luminosidade não vai ter interferência nessa fisiologia do amadurecimento do fruto, né? Aumento da concentração de CO2, também outro gás que não necessariamente vai influenciar na fisiologia da maturação de fruto. Redução da umidade do ar
Então, assim, a umidade, né? Oxigênio, isso tudo mexe mais com micro-organismos. Então, por exemplo, redução da umidade, pelo contrário, faria os micro-organismos, né, trabalharem menos no sentido de apodrecer aquele fruto, quer dizer, já é uma outra relação, que não tem a ver com a questão da fisiologia do fruto, né, do fruto se tornar, deixar de ser um fruto ainda imaturo e se tornar maduro, né? Então, o acúmulo de gás etileno, esse gás etileno é o gás que interfere, né, que acelera essa fisiologia de amadurecimento dos frutos, tá? O etileno. Então, a aceleração desse processo é causada por acúmulo de gás etileno, tá? Então, na medida que ele fechou o fruto ali, naquele recipiente e deixou ele lá, o gás que o próprio fruto tem, foi ali tomando conta daquele ambiente e foi favorecendo a sua maturação, tá? Estava ali fechadinho, o gás ficou circulando ali dentro e foi favorecendo o seu amadurecimento, tá? Letra A. Bom, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, tá? A gente continua no próximo bloco de questões. Estuda e revise essas que a gente já conversou, tá bom? Lembrando que o material está disponível no link para essa revisão, tá bom? Então, até a próxima!